Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA, seja bem-vindo a mais esta aula. Vamos de aula de Ciências da Natureza, essa aqui é a nossa aula número 2, no módulo 2, unidade 2, o tema ainda continua, Sistema Sensorial e a Percepção do Ambiente. Na aula anterior, você já viu que o ser humano apresenta 5 sentidos, como indicados aqui na imagem. Podemos falar sobre o tato, a visão, o paladar, olfato e a audição. Se você percebeu, a maioria dos órgãos sensoriais se localiza em que parte do corpo? Na cabeça, né? Aqui nós temos olhos, temos o nariz, as orelhas, e então nós percebemos esses diferentes estímulos do ambiente por estes órgãos. Cobrindo todo o nosso corpo, nós temos pele, temos terminações nervosas nela também, que vão identificar outros estímulos, como pressão, como toque, como temperaturas, né, variação de temperaturas. E hoje nós continuamos falando sobre alguns destes sentidos, para começar sobre o paladar. Tá? Então, o paladar, juntamente com o olfato que nós vimos na aula anterior, é responsável por garantir a percepção de sabor e textura dos alimentos, porque assim como a pele e a língua também tem ali receptores táteis. Então a gente consegue identificar, por exemplo, se o alimento ele é mais crocante, ele é mais duro, ou se ele é mais cremoso, né? Então nós temos essa percepção na língua. E a boca é o local onde esse sentido é percebido, que acontece por causa da presença de pequenas saliências, conhecidas como papilas gustativas. Então, quando você tiver uma oportunidade, abra a boca, coloque a língua para fora na frente de um espelho e tente localizar essas diferentes papilas com diferentes formatos. Elas são capazes de perceber as sensações táteis e os sabores. E quais são os sabores que nós conseguimos identificar e distinguir? Nós podemos citar estes 5, que são o doce, azedo, salgado, amargo e também umami. Vamos ver aqui na língua, onde se concentram as papilas que melhor identificam cada um destes sabores, né? Elas estão localizadas por toda a língua e sabores são sentidos na língua toda, mas especialmente nestas partes, né? Na pontinha, o doce, o salgado ali bem próximo, nas laterais o azedo, o amargo ali no fundo, no meio esse umami. Esse nome vem do japonês que significa saboroso, suculento, gostoso, que é o gosto que sentimos principalmente em alimentos de origem animal, proteínas animais, a carne, presente aí, por exemplo, nos peixes, na carne bovina, na carne suína. Uma maneira de você ativar aí a sua boca para a percepção do umami é a misturinha de ovo, tomate, queijo, tá? Dá aquele gostinho de nham-nham, né? Gostoso, é o umami, tá? Então, são estes aqui os sabores sentidos na língua. Agora, sobre visão, outro sentido. Aqui, para termos a capacidade da visão, nós precisamos dos olhos. É através deles que nós percebemos os estímulos luminosos. Temos ali o quê? Fotorreceptores, que vão transformar esses estímulos luminosos, encaminhando ali, né, para o nervo óptico para ser interpretado no cérebro na forma de imagem. Você está vendo aí na imagem um olho bem focado em zoom, né, bem grandão para você perceber algumas partes e o que está acontecendo, né? Essa parte colorida dos nossos olhos, que é o que pode ter cor castanha, castanho escuro, cor de mel, verde, azul, essa parte é a íris dos nossos olhos. Na verdade, a íris é um músculo que pode se contrair e se distender.
Quando ele contrai, ele aumenta o buraco aí no meio, que é a nossa pupila, essa abertura que dá entrada para a luz. Quando essa íris se distende, relaxa, né, ela fica com essa abertura menor, tá? Então, a luz entra por um buraquinho menor. Então, essa parte escura no meio não é que ela é preta, é uma cavidade. O olho, ele é oco no sentido de que por dentro existem substâncias que são fluidas, transparentes. O fundo do olho é onde existirão as células que captarão esses estímulos luminosos. Aqui a gente pode fazer uma comparação com câmeras, né? As câmeras funcionam semelhante ao funcionamento orgânico dos nossos olhos. Uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, elas têm ali nas suas partes, né, um componente que é também chamado de íris, que você pode mecanicamente ou automaticamente programar para que se abra ou se feche. Quando você fecha a íris de uma câmera, você diminui a entrada de luminosidade. E aí a imagem que você obtém é uma imagem mais escura. Quando você abre essa íris da câmera, proporcionando a entrada de mais luz, você tem ali a formação de uma imagem que é bem mais clara. Por que essa alteração do tamanho ali da pupila, né, aquela abertura dos nossos olhos que a gente vê escura, né, no meio da íris? Por que ela é importante? Para adaptar a nossa visão em ambientes com diferentes níveis de luminosidade. Já percebeu que quando você vai dormir e a luz do quarto à noite ainda está acesa e você desliga, prontamente você não consegue enxergar quase nada ao seu redor, né? Fica tudo ali muito escuro de repente. Porque os seus olhos estavam adaptados àquela condição de maior luminosidade. Então, a sua pupila estava menor, possibilitando uma entrada menor de luz dentro dos seus olhos. Quando você desliga a luz, rapidamente há essa mudança no ambiente e os seus olhos ainda não se acomodaram a essa mudança, demora alguns segundos. Depois de alguns segundos, você consegue perceber os objetos, né, as coisas ao seu redor dentro do quarto, principalmente, né, se a gente estiver ali com a janela aberta, recebendo uma luminosidade artificial de fora da cidade ou mesmo a luz da lua, né? Então, aos poucos você vai acomodando a sua visão, essa pupila, ela abre novamente, né, a gente diz que ela dilata, para captar o máximo de luminosidade possível para formar aí imagens, tentar formar imagens mesmo que em baixa quantidade de luz, certo? Continuando aqui a gente vê a estrutura dos olhos, né, onde ficam esses receptores que recebem esse estímulo luminoso, nessa porção do fundo dos olhos, que é chamada de retina, fica aqui, a retina, tá? Então, esse aqui é um olho, se a gente olhar de lado, ele partido no meio, olhando de lado, né? Então, nós temos uma camada que é a córnea, ela é transparente. Por trás da córnea, nós temos a íris. No meio da íris, uma abertura, né, que é a pupila. Atrás da pupila, nós temos uma estrutura que é uma lente, como uma lente de uma câmera, que é transparente, porque a luz tem que entrar aqui, incidir, atravessar todo esse meio, que também é preenchido por líquido, incidindo ali na retina, captado pelos fotorreceptores que transferem o estímulo para o nervo óptico. Esse nervo óptico chega até o cérebro e lá no sistema nervoso central, nós vamos interpretar a luz como imagens. E nessa retina tem dois tipos de células, chamadas de cones e bastonetes. Muito tem a ver a nomenclatura com o formato que essas células apresentam. Aí os bastonetes, eles são sensíveis à luz, só que eles não são capazes de receber cores. Então, eles identificam as variações de cinza, né? Se está claro, vai ficando escuro, até ficar completamente sem luz, tudo preto. Os cones, por sua vez, eles possibilitam a visão em cores, tá? Cone
cor, tudo com C, assim você não esquece. E são menos sensíveis à luz. E uma curiosidade, assim como eu mostrei sobre o olfato, né, dos cães, nós, obviamente, né, temos animais, outros animais que têm uma visão e muito melhor do que a nossa, né? Em relação aos seres humanos, por exemplo, as águias carecas, que está ilustrada aí no GIF, tem os olhos maiores e com a visão mais nítida. E veem mais, né? Coletam mais detalhes e produzem visão estereoscópica, vendo aí mais um plano mais aberto, para melhorar a percepção de profundidade, né? Ela sabe a que distância exatamente pode estar ali a sua presa. E olha só, essa acuidade visual, essa capacidade de enxergar melhor da águia careca, tem a ver com o tamanho e a forma dos olhos, né? Porque os olhos dela são muito grandes em relação ao crânio, tá? Os olhos são um tanto tubulares e ocupam mais de 50% do volume do crânio. Então, imagina se o seu olho ocupasse 50% do tamanho da sua cabeça, metade, né? Teria que ser assim para você enxergar como uma águia. Em comparação com um ser humano, né, nossos olhos, que são esféricos, eles ocupam ali cerca de 5% do volume do nosso crânio. Pessoal, então é isso para hoje. A gente continua numa próxima aula. Esteja ligado e até lá. Tchau, tchau!